Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba, e agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados. Também convido aqueles ainda que não se inscreveram que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando os conteúdos e deixando seus comentários com respeito. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: por que a lei de Moisés ainda reina? Por que a lei de Moisés ainda reina? Para que serviu a lei de Moisés? Qual a finalidade da lei de Moisés? Naquele contexto, não no nosso contexto de hoje, naqueles dias. Então, meus amados irmãos, infelizmente, ainda em nossos dias, em pleno século XXI, infelizmente, ainda a lei de Moisés ainda está em vigor. Bom, quando eu falo que a lei de Moisés ainda reina, quando a lei de Moisés ainda está em vigor, é para aqueles ainda que ainda estão com o véu de Moisés na sua mente. Não é que para o Pai dos Espíritos a lei ainda está, entendeu? Em vigor, em função útil. Não. Porque a lei, o fim da lei foi Cristo, tudo se cumpriu nele. Paulo já falava isso naquele século ali, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo, foi Cristo, tudo se cumpriu nele. Mas quando eu digo que a lei de Moisés ainda está em vigor, ainda reina em nossos dias, é por dois motivos. Primeiro, por falta de conhecimento. Segundo, pela incredulidade. Assim foi nos dias de Yahusha, de Yeshua, do Cristo da carne, como você quiser falar. Assim foi nos dias de Paulo, assim está nos nossos dias também. Mudou só a geração, mudou só os pactos. Então, meus irmãos, por falta de conhecimento e por incredulidade, a falta de conhecimento e a incredulidade são duas colunas de sustentabilidade do sistema religioso. Sempre foi e sempre será. Então, a lei de Moisés não deveria ser aplicada como base, como âncora, como coluna em nossos dias. Pelo contrário, meus irmãos, mas o sistema religioso, eles fazem isso porque traz benefício para eles. Os líderes religiosos se beneficiam colocando a lei de Moisés, alguns pontos da lei de Moisés ainda em vigor. Então, a lei de Moisés foi dada exclusivamente para revelar o pecado e guiar o povo à verdade. A verdade, a graça e a verdade através de Cristo. Então, a lei tinha um fundamento, ou seja, a lei ela operava como um funcionamento, como um tutor, ou seja, como um guardião. Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo 3, versículo 24, olha o que Paulo diz, de maneira que a lei nos serviu, de maneira que a lei nos serviu de aio. Esse nos serviu era ele. Paulo se colocava também, porque Paulo era judeu.
para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei não trazia justificação, ou seja, a justiça da lei não era pela fé, era pelas obras. E o próprio Paulo, nessa mesma carta, ele diz que pelas obras da lei ninguém era justificado. Então a lei tinha essa função de impor restrições para aquele povo, o povo judeu, um povo desobediente, um povo incrédulo, entendeu? Um povo que, através da justiça da lei, era impossível aquele povo alcançar a justiça pelas obras da lei. Então, a Israel incrédula rejeitou o Messias. Aquele Israel incrédulo que rejeitou o Messias nunca buscava, nunca conseguiram alcançar a justiça pelas obras da lei. Eles sempre têm, eles nunca, desculpa, vou corrigir aqui, eles nunca tentaram alcançar a justiça pela fé, mas sim pelas obras da lei. E pelas obras da lei era impossível ser justificado. A lei tinha um prazo de validade. A lei tinha um prazo de validade. A lei teve um prazo de validade que se encerrou, que se cumpriu em Cristo. Tudo se cumpriu nele. A lei e os profetas se cumpriu nele. Então, sendo assim, a lei era temporária. A lei, ela durou até Cristo. Então, observem que os judeus tinham que entenderem, que compreenderem isso, mas mesmo Cristo sendo o fim da lei, mesmo quando a fé de Cristo já estava em vigor na sua vinda, quando a graça foi inaugurada na cruz, porém ainda não era a plenitude. A graça foi inaugurada na cruz, mas não era a plenitude. Mesmo tendo eles a justiça pela fé, através de Cristo, que foi inaugurada na cruz, que trouxe justificação, liberdade, tirando a condenação de uma vez por todas, os judeus continuavam com as obras da lei de Moisés. Isso anulava a graça e fazia deles um povo cada vez mais religioso. Um povo incrédulo que anulava a graça do Eterno que estava no Filho. Até hoje é assim. A lei de Moisés até hoje reina para muitos. Por quê? Porque muitos não têm conhecimento. Porque muitos são incrédulos ainda. O problema são alguns líderes religiosos que hoje conhecem a verdade. Muitos já conhecem a verdade. Porém, eles não querem abrir mão, porque é muito dinheiro, meu irmão. Rola muito dinheiro nesses lugares. É muito dinheiro que rola. Então, por causa do dinheiro, do poder, da fama, os líderes religiosos, alguns, eles não querem de maneira nenhuma abrir mão. Eles não abrem mão e continuam empurrando com a barriga alguns pontos da lei de Moisés. E o ponto principal é o dinheiro, onde eles cobram o dízimo como se aquele dízimo ali, que nunca foi dinheiro, transformar o dinheiro, os alimentos em dinheiro, e eles empurram com a barriga porque eles querem cada dia mais dinheiro. Eles não se fartam, meus irmãos. Eles não se fartam. Então, por causa do não conhecimento, por causa da incredulidade, o povo de Deus, os filhos de Deus que estão dentro desse sistema, eles sofrem. Outros não conseguem viver uma liberdade, porque já estão tão acostumados de estar nesses lugares se reunindo, que eles não querem deixar.
Eu não estou falando aqui que você se reunir, né, é sistema religioso. Não, isso não é sistema religioso, de maneira nenhuma. Contanto que nessas reuniões tenha a verdade seja passada. Como hoje nós temos a mente aberta, os olhos foram iluminados. Então, aprove ao Pai dos Espíritos que os nossos olhos hoje, o nosso entendimento foi aberto para a gente dar continuidade a esse trabalho que a gente está fazendo aqui. De mostrar para essas pessoas que não têm conhecimento a verdade, né, que eles não conhecem ainda, que eles desconhecem, levando a verdade contra as inverdades do sistema religioso, que cada dia mais eles crescem, por mais que o número de pessoas que estão saindo desses lugares é grande, mas o sistema religioso continua de pé. E o que nós devemos fazer é mostrar essas verdades para nossos irmãos que ainda estão nesses lugares. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa quarta-feira. E desejo aí saúde e paz para todos vocês, entendeu? E vamos mostrar essas verdades para nossos irmãos que estão aí no sistema religioso sendo enganados, manipulados por falta de conhecimento, entendeu? Então, meus irmãos, por isso que eles não entram no descanso. Por falta de fé, por eles não crerem, eles não entram no descanso, eles não entram no repouso. Então, é essa palavra que eu quero deixar para todos vocês. Saudações de paz.